Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dividir com vocês um pouco da minha experiência no primeiro trimestre de gestação. A gente sabe, né? Gravidez é feita de altos e baixos, são muitos hormônios agindo, muitas emoções à flor da pele, eu tive que lidar com tudo isso e também com um princípio de aborto. Vou contar pra vocês tudo o que eu passei. Vem comigo. Bom, eu descobri a minha gravidez, eu estava com 5 semanas de gestação. Eu fiz o beta-HCG e esse foi um indicativo lá do exame. Eu já contei aqui no canal como foi que eu descobri, que eu não estava exatamente num processo de engravidar, mas que eu tinha parado de tomar minha medicação e eu estava um pouco mais aberta a essa ideia. Então, na verdade, eu levei assim um choque, uma surpresa muito grande para mim quando eu vi que meu teste de gravidez estava positivo. E naquela hora, gente, a nossa vida já muda, não adianta, a gente começa a pensar de uma forma diferente, a gente leva um tempo para entender, digerir tudo isso que está acontecendo, por mais que o bebê seja desejado, é uma mudança de vida radical e um sentimento também muito dúbio que acontece, porque você fica feliz, ao mesmo tempo você tem um medo muito grande de como vai ser, de como você vai dar conta, da sua carreira, enfim, não é fácil lidar com uma notícia dessas. E eu fiquei, acho que um tempo, eu diria assim, uma semana mais ou menos digerindo, tentando entender o que estava acontecendo, aceitando essa informação, mesmo muito feliz. E aí teve um momento que eu falei, legal, assumi esse papel assim, sabe? Sou mãe, já sou mãe, assim. E aí eu comecei a alimentar melhor essa ideia dentro de mim, com o meu marido. E a gente foi curtindo, fazendo planos, desejando, materializando aos poucos essa questão do filho na nossa vida. E aí, de repente, 11 dias depois de eu ter descoberto a minha gravidez, eu tive um sangramento. Eu estava nos exercícios de teatro, uns exercícios físicos, e eu senti, de repente, a minha menstruação descer. Eu pedi licença, fui ao banheiro e, de fato, eu constatei muito sangue e naquele vermelho vivo, que a gente sabe que não é um bom sinal. Imediatamente eu liguei para minha médica e ela pediu para eu ir para a emergência. Lá eu fui e realmente foi constatado que eu estava com um princípio de aborto. O médico fez ultrassom transvaginal e ele viu bastante foco de sangue no meu útero. Existia o saco gestacional, só que ele não conseguia ver ainda o embrião. E nesse momento no hospital eu ainda sangrava bastante, eu me lembro de ter levantado da maca e ter visto bastante sangue ainda ao meu redor. Então assim, eu lembro que foi horrível isso. Mesmo que tenha sido tão recente assim a notícia da gravidez, eu levei um tempo para aceitar e de repente a hora que eu aceito, que eu já me vejo mãe, eu me vejo nessa situação já perdendo o meu bebê. Então, assim, foi muito confuso, foi muito difícil lidar com isso na época. Eu fui para o hospital chorando já. Quando meu marido chegou lá para me encontrar, eu lembro que eu abracei ele e eu chorava assim como se eu já tivesse grávida há muito tempo, porque de alguma maneira eu já tinha criado na minha cabeça essa relação da maternidade. Eu não sei se é instinto, o que é. Eu sei que foi bem difícil. Quando o médico me deu essa notícia, ele falou, olha, Gabriela, pelo tempo gestacional, é comum a gente ver o saco gestacional e não ver o embrião. Então, assim, eu não tenho como afirmar que você realmente perdeu o seu bebê. A gente precisa aguardar pelo menos mais uma semana, 10 dias, porque na próxima ultra que a gente marcar, a gente precisa ver o embrião se essa gravidez realmente vingar. E aí, cara, foi uma loucura, porque você sai do hospital com aquela dúvida, sabe? Meu Deus, será que eu tô grávida? Será que eu não tô grávida? Como que vai ser? E eu saí de lá com a recomendação de tomar um remédio chamado Utrogestan. Muitas mamães conhecem, muita gente conhece esse remédio, muitas mulheres conhecem, tomam inclusive para segurar o bebê quando fazem tratamento, inseminação. Eu também tomei o Utrogestan, que é uma dose extra de progesterona, que ajuda a segurar realmente o bebê. Eu tomei esse comprimido 3 vezes ao dia. Então a minha recomendação foi essa, Utrogestan e repouso total. De repente, gente, a minha vida mudou, assim, da água para o vinho, porque eu era uma pessoa super ativa e aí eu tive que ficar de repouso, assim, absoluto. Eu moro num sobrado, então praticamente me mudei para o andar de baixo da casa. Eu evitava até ir na cozinha para pegar um copo de água, eu pedia para alguém buscar para mim. E assim eu fiquei, mas eu queria muito, eu me esforcei muito, eu queria muito que essa gravidez vingasse, porque eu já estava de alguma maneira me sentindo mãe. E essa expectativa desse tempo de repouso, desse tempo do remédio para o próximo exame,
foi uma coisa assim, sabe, sufocante, porque eu só pensava nisso, eu tentava pensar positivo, mas ao mesmo tempo eu tinha um medo tremendo de perder de fato esse bebê, eu tinha um medo de lidar com essa decepção, mesmo assim que ninguém soubesse ainda, éramos apenas eu e meu marido sabendo dessa gravidez, mas eu fico imaginando assim, como que teria sido, né, se eu tivesse espalhado essa notícia para outras pessoas tão cedo, como algumas pessoas fazem, depois ter que lidar com essa frustração em dose dupla, eu acho, porque a família inteira fica na torcida, depois todo mundo se frustra junto, uma loucura, eu não parava de pensar nisso. Eu sei que assim, foram mais ou menos uns 10 dias praticamente deitada, eu nunca assisti tanta série na Netflix do que nesse período, e eu ficava muito assim, apreensiva, e eu me lembro muito da sensação que eu tinha de medo toda vez que eu ia ao banheiro, porque eu não queria ver sangue. E era muito sangue que eu tinha visto dessa primeira vez. Então eu fiquei nessa expectativa por mais ou menos uns 10 dias, até que a gente marcou o próximo ultrassom, depois desses 10, 12 dias. E aí sim, eu fui até minha médica e eu constatei... que a gravidez tinha ido pra frente, que foi quando eu ouvi o coraçãozinho do Bernardo a primeira vez. E é muito emocionante falar sobre isso porque... Meu Deus, naquele momento, assim, a alegria que deu foi uma coisa que a gente nem conseguiu se segurar, sabe? Depois dessa saída, da saída desse exame, a gente já contou para os nossos familiares, porque a gente ficou numa alegria muito grande, a gente estava numa torcida muito grande e a gente não conseguiu esperar os 3 primeiros meses de segurança, vamos dizer assim, para dividir a notícia com a família. A gente só contou para a família, mas assim, eu me lembro, a coisa mais emocionante do mundo, você ouvir o coração, você saber que vingou e que você está gerando uma vida, assim. Naquele momento eu quase não entendia muito bem ainda o que estava acontecendo, sabe? Hoje eu tenho dimensão, acho que por isso que eu me emociono tanto em falar. Confirmando o bebezinho, parece que a brincadeira vai ser séria agora. Bom, passada essa emoção de ouvir o coração pela primeira vez, eu saí lá da médica com a recomendação de que eu poderia voltar a algumas atividades. Tive que parar um pouco com a academia, atividades de impacto e coisas que eu estava habituada a fazer, mas alguma coisa poderia continuar, que era uma hidroginástica, uma caminhada. Então, aos poucos, eu fui me movimentando de novo, mas ainda assim eu tive muito receio. Mesmo com a recomendação dela, eu preferi ficar esses 3 meses iniciais mais quietinha. Ela garantiu para mim que do jeito que estava o embrião, que eu não precisava mais ter medo. Mas esse medo continuou, ele me acompanhou, gente, o primeiro trimestre inteiro da gestação. E era um sentimento estranho, porque ao mesmo tempo que eu estava muito feliz porque aquele bebê tinha vingado, eu tinha um medo tão grande de perder, me decepcionar, que eu quase não criei uma relação mãe e filho naquele momento. Era uma coisa assim, legal, tô grávida, tô feliz pra caramba, mas vou tentar ignorar esse fato. Vou tentar não conversar com a barriga, não conversar muito com meu marido a respeito disso. Eu tinha um medo de me envolver, mas um medo tão grande, porque eu já tinha tido uma dosezinha, assim, da frustração e eu não queria lidar com aquilo, assim. Então, foi estranho pra mim esse primeiro trimestre. Até dar as 12, 13 semanas de gestação, eu me segurei muito. Eu continuei tomando o Ultrogestan por um período e esse remédio realmente me fez muito mal, no sentido de enjoos. Gente, eu enjoava assim de pensar na comida. Eu não conseguia ver as pessoas comendo, eu não conseguia sentir o cheiro de nada. E aí foi assim, terrível, graças a Deus foi por pouco tempo, foi só no período da medicação mesmo, que foi mais ou menos uns 20 dias. Aí vão algumas dicas para lidar um pouquinho melhor com os enjoos. As pessoas falavam assim pra mim, chupa picolé de limão, bebe coisas cítricas. Nossa, isso pra mim era terrível, gente. Parecia que me dava mais enjoo ainda. Nada disso funcionou comigo. O que funcionou comigo? Biscoito de água e sal. Eu deixava na cabeceira da minha cama e assim que eu acordava, eu já comia. Era a primeira coisa que eu fazia, porque o jejum me dava mais enjoo. E o biscoitinho, não sei, era seco, era difícil de descer, mas era alguma coisa que preenchia ali o estômago e me preparava para eu conseguir comer alguma coisinha, um pão com manteiga assim no café da manhã. Mas foi uma fase muito difícil, muito difícil. Esse remédio realmente, ele me deu muito enjoo, ele me deu prisão de ventre. Ele me inchou de uma tal forma, a minha barriga ficou desse tamanho, assim, eu não tô brincando, acho que em 20 dias eu ganhei coisa de 2,5 kg, 3, que depois, um pouquinho mais pra frente, quando eu parei ele, eu cheguei a perder até um pouquinho, era de inchaço mesmo.
E aí a médica também, por conta disso, recomendou que eu fizesse drenagem e eu acredito que tenha me ajudado bastante. Uma outra coisa que marcou muito esse meu início de gestação foi o sono. Eu senti um sono, gente, absurdo, assim. Eu dormia muito bem à noite, eu apagava e à tarde eu chegava a dormir 3, 4 horas seguidas, assim. Meu marido às vezes vinha me cutucar para saber se eu estava viva. Era uma coisa louca, eu nunca fui de dormir de dia. E no começo da gestação eu sentia muito sono, uma coisa incontrolável. Tinha horas assim, de eu estar na casa de alguém, almoçando, jantando, e falava, gente, eu preciso de uns minutos. Eu ia pro sofá e dormia, assim. Muito louca, eu me sentia bem sugada. Esse início de gestação, e a sensação que eu tinha é que eu não tinha energia para fazer mais nada. Parece que estava realmente tudo indo pro bebê. Tirando tudo isso, eu levava a minha vida assim de forma mais normal possível. Continuei com a minha rotina aqui em casa, continuei saindo com os amigos, lógico que eu parei de beber, né? Às vezes eu tomava um vinhozinho, uma cervejinha, isso não fazia, mas ninguém desconfiou de nada. E eu não queria realmente nesse momento contar pra ninguém por conta do medo que eu tinha. Segurei isso até eu completar o primeiro trimestre. E no finalzinho do primeiro trimestre foi quando eu fiz o primeiro exame morfológico, que é aquele exame realmente que a gente constata que tá tudo bem com o bebê, que eles analisam a placenta, o feto, fazem a contagem dos órgãos. Eu me lembro muito bem disso, assim, dos membros, né? A médica contando os dedinhos, 1, 2, 3, 4, 5, a gente, ai, que alívio, ele tá perfeitinho, ele tá todo formado, ele tá realmente bem fixado, vai se desenvolver super bem. Eu me lembro que eu fiquei numa expectativa muito grande para esse exame e foi um alívio tremendo a hora que eu saí de lá, vendo que o meu filho estava bem formado, saudável e que finalmente eu poderia respirar, que essa gravidez tinha tudo para dar certo. A partir daí, completei o primeiro trimestre, me senti à vontade de contar para as pessoas e aí sim, gente, foi uma alegria. Parece que quando a gente compartilha com todo mundo isso, você começa de fato a viver aquilo. Ou não sei se era por conta da minha insegurança, que eu não tinha mergulhado de cabeça ainda nesse lance da maternidade, mas a partir desse momento eu realmente relaxei. Eu comecei a curtir esse momento, eu comecei a desejar as mudanças que viriam mais pra frente no meu corpo, eu queria ver minha barriga crescer, eu ficava imaginando como seria. Ai, foi uma delícia, foi uma delícia. Aí sim, passado esse susto inicial, eu pude realmente viver a fundo a questão da maternidade. Depois eu vou fazer um outro vídeo contando pra vocês a minha experiência no segundo trimestre, que foi uma delícia, e no terceiro e muito difícil trimestre. Mas isso daí é papo para outros vídeos. Por enquanto eu vou parar por aqui, a gente se vê na próxima semana. Um beijo e até lá!